Aos 81 anos, Diana Ross quebrou o silêncio de mais de meio século e revelou a verdadeira relação entre ela e Michael Jackson. Todas as barreiras que os separavam foram deixadas de lado. Ela fala sobre os sentimentos, as promessas, as noites em claro, e até mesmo sobre coisas que ninguém jamais soube por trás da aura de mistério. E o que ela conta não é para ser acreditado, mas para ser inesquecível. Essas revelações mudarão completamente a sua visão sobre dois dos maiores ícones da música mundial. Diana Ross confirmou que sua relação com Michael Jackson nunca foi simplesmente uma amizade ou uma admiração musical. Ao longo dos anos, os dois mantiveram uma conexão especial, discreta, porém evidente. Eles não mantiveram distância desde o primeiro encontro. As palavras de Michael Jackson para Diana Ross não eram apenas as de uma jovem na profissão. Eram sentimentos reais que perduravam ao longo dos anos. Diana Ross disse que os sentimentos entre eles começaram a se formar quando Michael era muito jovem. E embora ela pensasse que era apenas admiração, o tempo provou o contrário. Eu pensava que era afeto, mas depois entendi que era um sentimento que eu não conseguia nomear, disse ela. Em conversas privadas, Michael Jackson deixou claro que Diana Ross era a única pessoa que o fazia sentir-se seguro. "Eu só quero ser seu", disse ele em uma reunião após uma apresentação. Essas palavras nunca foram mencionadas em entrevistas, mas sempre estiveram presentes como um acordo emocional tácito. Os sentimentos entre os dois não desapareceram com o tempo. Eles permaneceram latentes, tornando-se mais fortes à medida que Michael amadurecia e atingia o auge de sua carreira. Quando visitou a casa de Diana Ross após uma cerimônia de premiação, Michael Jackson levou um buquê de flores brancas e disse: "O mundo inteiro pode me chamar de herói, mas eu só quero ser o seu homem." Não uma, mas muitas vezes depois disso, ele repetiu a frase em voz suave e firme. Diana Ross não negou esses sentimentos. Ela não escolheu se afastar ou se calar por medo. Ela os acolheu, lembrou-se deles e não os negou. O vínculo entre eles tornou-se ainda mais evidente quando Michael Jackson a mencionou em quase todas as suas principais entrevistas. Ele costumava dizer: "Diana Ross foi meu primeiro amor." Não apenas palavras, mas também ações claras em decisões privadas. No testamento divulgado após a morte de Michael Jackson, ele nomeou Diana Ross como a próxima pessoa a ser encarregada dos cuidados de seus filhos, caso sua mãe não pudesse fazê-lo. Trata-se de uma confiança absoluta, legalmente reconhecida. Diana Ross não precisou confirmar isso. Tudo estava nos documentos finais de Michael Jackson. Eles se encontraram muitas vezes nos bastidores de eventos em estúdios, não apenas para falar de música, mas também para criar um senso de familiaridade onde ambos se sentissem à vontade, sem serem observados ou julgados. Embora não tenha havido nenhuma declaração oficial, todas as evidências mostravam que existia um relacionamento privado entre eles, mantido por ambos. Michael Jackson chegou a sussurrar no ouvido de Diana Ross: "Se este mundo não nos aceitar, você se atreveria a me amar no escuro?" Essas palavras não eram vazias. Era uma emoção que perdurou ao longo do tempo, inabalável, imutável. Algumas fotos de bastidores mostram Michael Jackson e Diana Ross de mãos dadas, olhando um para o outro claramente, sem qualquer conotação social. Embora mantivessem o relacionamento em segredo, os indícios eram suficientes para confirmar que não se tratava de uma relação comum no mundo do entretenimento. Essa conexão não se limitava a emoções ou lembranças, mas persistiu mesmo durante os períodos mais difíceis da vida de Michael Jackson. Enquanto os holofotes ainda brilhavam intensamente do lado de fora, por dentro havia um corpo debilitado e um espírito que se consumia lentamente. Somente Diana Ross testemunhou esse lado sombrio por completo. Cada expressão, cada dor, cada sinal de que Michael não era mais o homem que o público conhecia, o dano invisível. Diana Ross descreve com clareza o que Michael Jackson enfrentou ao longo de sua vida adulta. Ross presenciou muitos dos momentos mais íntimos de exaustão de Michael Jackson. Diana Ross recebeu muitos telefonemas entre as 2 horas e as 3 horas da manhã. Michael Jackson não precisava dizer muito. Sua voz era suficiente para que ela soubesse que ele precisava de alguém que o ouvisse. Nessas ligações, ele compartilhou seus medos de ser esquecido, incompreendido e deixado para trás quando não estivesse mais no auge. Ross não ofereceu palavras de consolo. Ela ouviu e reafirmou sua presença, que, nos últimos anos de vida, Michael Jackson vivia em constante estado de fadiga. O uso de altas doses de soníferos tornou-se rotina. Michael entrou em uma crise profunda e Diana Ross, mais uma vez, estava nos bastidores, testemunhando o colapso dia após dia. Limitou todos os seus relacionamentos, evitou contato com outras pessoas e não compartilhou nada com a imprensa. Ross assumiu o papel de observadora e interveio quando necessário.
Ela não deu conselhos longos, mas sempre esteve presente quando Michael sentia que não tinha ninguém em quem confiar. Eles se encontravam em lugares sem a presença da mídia, sem câmeras. Ela confirmou que foi durante esses momentos que Michael deixou bem claro: "Você é a última pessoa que acredita em mim." Quando o julgamento começou, Michael entrou com um semblante confiante, mas sua saúde havia se deteriorado significativamente. Cada dia no tribunal era um fardo. Ele sofria de insônia, perdeu peso e, ocasionalmente, precisava de assistência médica antes de sair. Ross disse que, em certo momento, ele não conseguia nem ficar de pé para sair do hotel. Diana Ross o visitou após um dia estressante no tribunal. Michael não disse olá, não disse nada. Apenas ficou sentado de cabeça baixa. Enquanto Ross se sentava ao lado dele, ele disse com a voz embargada: "Se eu for considerado culpado, você ainda vai me amar?" A pergunta não buscava consolo, mas expressava claramente sua devastação interior. Ross não reagiu imediatamente. Ela apenas segurou a mão dele e o tranquilizou. Disse que após o julgamento, eles se encontraram uma vez em seu apartamento. Michael não queria conversar. Ele apenas colocou uma música suave para tocar e, como de costume, encostou a cabeça no ombro dela. Quando a música parou, ele disse: "Não sei quanto tempo me resta de vida." Não era um comentário casual, mas uma verdade que ele sentia com muita clareza. Ross não respondeu com palavras positivas. Ela apenas permaneceu imóvel para que ele soubesse que ela ainda estava ali. Por fora, muitas pessoas ainda achavam que Michael estava se preparando para um retorno triunfal à carreira. Mas Ross não via isso em seus olhos. Ela só via um homem sem forças para lutar, tentando parecer estável sob pressão constante. Ela não tentou mudá-lo, não ofereceu conselhos, apenas manteve uma presença discreta. Após uma série de eventos estressantes e com sua saúde gradualmente debilitada, Michael Jackson começou a pensar seriamente em deixar um legado após sua morte. O que ele escreveu em seu testamento não foi apenas um documento legal, mas também uma mensagem final para a única pessoa a quem confiou o resto de sua vida: a promessa final. Michael Jackson se preparou para todas as eventualidades que pudessem surgir após sua morte. Em seus documentos legais, ele designou claramente Diana Ross como a única pessoa fora de sua família para cuidar de seus 3 filhos. Essa não foi uma decisão simbólica, mas sim prática. Michael não delegou essa responsabilidade a mais ninguém, nem pediu a aprovação da mídia ou do público. Ele incluiu o nome de Diana Ross em seu testamento como um ato definitivo, sem necessidade de justificativa. Diana Ross confirmou que, ao ler seu nome no documento, suas mãos tremeram de emoção. Para ela, não se tratava apenas de uma questão de confiança, mas de uma prova clara de que o vínculo entre elas jamais se desfez, mesmo durante os anos em que não se viram. Ross não fez nenhuma declaração, não concedeu entrevistas e não alterou sua vida pessoal. Mas a partir daquele momento, ela acompanhou tudo discretamente, manteve contato e estava preparada caso algo acontecesse. Após a morte de Michael, ela não compareceu a eventos públicos relacionados ao funeral. Ross não falou, não se apresentou, não participou das filmagens. Mesmo assim, a família confirmou que ela contatou diretamente a mãe de Michael para garantir que tudo ocorresse de acordo com os desejos dele. Ela não assumiu o papel, mas sempre esteve disponível. Diana Ross não interveio diretamente na criação dos filhos de Michael, pois a mãe dele ainda era capaz de cuidar deles. No entanto, quando a situação interna da família estava temporariamente caótica, ela era sempre a primeira a ser notificada pelo tribunal, conforme estipulado no testamento. Ela não apareceu na mídia para falar sobre isso. Tudo aconteceu discretamente. Ela adotou uma abordagem diferente com cada filho. Enviava mensagens de apoio para Paris quando ela passava por períodos de depressão e instabilidade mental. Com Prince, ela mandava mensagens regularmente para saber como ele estava e parabenizá-lo por conquistas importantes em sua educação e carreira. Quanto a Blanket, agora conhecido como Biggie, ela o vigiou de perto e manteve contato por meio de pessoas de confiança. Ross não dita nem impõe nada. Ela só quer que as 3 crianças saibam que, se algo acontecer, ela estará lá para protegê-las, sem aparições públicas